Glória a Deus. Todos acharam? 8, capítulo de número 8 de Lucas, verso de número 26. Diz assim: então rumaram para a terra dos Gerazenos, que fica de frente para a Galileia. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios, que havia muito, não era pouco, irmãos, não se vestia, não habitava em casa, porém vivia nos túmulos. Crente Deus Pai. Quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo com voz forte: o que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Eu peço que não me atormente. Porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se havia apoderado dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e correntes, despedaçava tudo e era impelido pelo demônio para o deserto. Jesus perguntou a ele: qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião. Isso porque muitos demônios tinham entrado nele. Estes pediram a Jesus que não os mandassem para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos estava passando ali no monte, e os demônios pediram a Jesus que os deixasse entrar naqueles porcos, e Jesus permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Vendo o que tinha acontecido, os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-los na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, encontraram um homem de quem tinha saído os demônios, vestido em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus, e temeram. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como o endemoniado tinha sido salvo. Todo o povo da terra dos Gerazenos pediu a Jesus que se retirasse, pois ficaram com muito medo. E Jesus, entrando de novo no barco, voltou. O homem que tinha saído os demônios lhe pediu que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volte para a sua casa, conte tudo que Deus fez por você. Então ele foi proclamando por toda a terra, a cidade, o que Jesus lhe tinha feito. Feche os teus olhos por alguns segundos. Pai, nós oramos ao Senhor, apresentamos a Tua palavra e pedimos a Ti nesta noite que fale conosco. Não cale a Tua voz, trata a nossa alma, o nosso caráter, o nosso coração, que nós possamos entender o porquê de tudo, o porquê da nossa vinda neste lugar, o porquê da Tua palavra, o porquê da Tua vinda, Senhor, a este mundo. Que a cada culto nós possamos sair com um coração mais entendido, mais maduros, mais caridosos, compreensivos, mais santos. Nos ajude, porque nós precisamos de Ti. Amém. Glória a Deus. Tudo bem com vocês, né? Glória a Deus. Eu sei que vocês trabalharam o dia inteiro, não vou cansar vocês, mas nós estamos aqui diante de uma palavra, Daniel, verídica, uma palavra verdadeira. Eu aconselho vocês nunca olhar para a Bíblia como se fosse uma fantasia. Uma palavra verdadeira, Letícia. Isso aconteceu há mais de 2000 anos atrás.
esse texto, essa história que vocês conhecem, que nós acabamos de ler, eu digo que parece mais uma bela de uma história de filme de terror. Uma história de filme de terror. Olha o figurino, olha a situação deste homem que a Bíblia relata. Um cara que vivia em cemitério, um homem que vivia acorrentado, um homem que quando dava os ataques nele ia para o deserto, ficar isolado. Ele estava vivendo na vida dele sem roupa, pelado. O texto diz que ele ficava gritando de dia e de noite. Não parece um filme de terror? Mas não é uma história de livro, é uma história real. Isso aconteceu há mais de 2000 anos atrás. E a pergunta que eu sempre faço, Flávio, quando eu estou lendo este texto, é: quem se importaria com alguém assim? Quem teria coragem de abrir a porta da tua casa, abrir o portão, atravessar a rua, para se encontrar com alguém assim? Estou perguntando isso, Antônio, porque quando eu olho para esse texto, entre os homens ninguém seria capaz de se aproximar deste homem. Entre os homens da terra, natural, como eu e você somos, Simone, ninguém teria coragem de se aproximar de alguém com um histórico desse, um estado como esse. E eu não estou nem pedindo para se aproximar mesmo. Alguém que tinha que ficar acorrentado era alguém muito perigoso. Não dá para se aproximar de alguém que está peladão na rua. Estou certo ou errado? Mas o que eu acho lindo é que a Bíblia diz que um homem chamado Jesus, ele não somente atravessou o mar da Galileia em tempestade, como diz o contexto, mas também ele atravessou o universo. Para ir de encontro a alguém que homem nenhum chegaria perto. A Bíblia diz de um homem chamado Jesus que não só atravessou o mar da Galileia, porque ele disse para os discípulos: vamos para o outro lado, e ele enfrenta uma tempestade para chegar até as terras dos Gadarenos. Mas este homem chamado Jesus, Aline, ele atravessou o universo, todo o cosmo, toda a dimensão. E ele fez muito mais do que isso, Antônio. Ele não só atravessou todo o universo para chegar aqui na terra, para ir de encontro a este homem, mas ele também, pastor Sulinedo, ele se despiu da sua majestade. Porque eu não sei se você conseguiu entender, mas Deus, ele é o criador de tudo. Jesus, ele é o criador de todas as coisas, como já cantamos aqui. Tudo é sobre ele, tudo é para ele. Sem ele nada de que existe poderia existir. A glória, Jesus tem uma glória, mas ele abre mão desta glória para ter um encontro como um homem como este. Eu não quero falar de nós, eu quero falar deste homem, porque eu quero que cada um olhe para si e veja quem era antes e quem você se tornou. Porque eu não sou o tipo de crente que gosta de olhar muito para os outros. Eu sou o tipo de crente que gosta de olhar para mim. Porque ainda existe uma trave aqui. Se eu não procurar tirar essa trave, como é que eu vou olhar o cisco dos outros? Ô Jéssica, num mundo tomado pelos valores, onde vale mais quem tem, quem é,
nós vemos um cara chamado Jesus, andando de ponta cabeça com o sistema do mundo. E se nós somos aquela pedrinha que sairmos dele, como foi ensinado aqui, os nossos passos têm que ser os mesmos passos do mestre, andar de ponta cabeça com o sistema deste mundo. Não é porque um tem e o outro não tem que o olhar do crente tem que ser diferente. Um mundo tomado pelos valores, vale mais quem tem. Nós vemos Jesus. Eu vou ficar repetindo isso, porque o evangelista João disse que se todos os feitos de Jesus na Bíblia tivesse que escrever num livro, na Bíblia não, na vida dele, em 3 anos e meio de ministério, tivesse que escrever aqui, Antônio, não haveria livro no mundo. Por que está aqui? Irmãos, é uma palavra para ensino. Por que está aqui esse negócio desse homem endemoniado? Porque Jesus achou que era necessário para nos ensinar algo. A Bíblia é para nos ensinar. Tem gente que tem muito conhecimento, mas não aprende nada. Então a gente vê aqui, pastor Solineudo, o homem viajando 48 quilômetros dentro de um mar em tempestade para se encontrar com este homem. Um homem que não era abastado, um homem que não tinha recursos, um homem que não tinha bens algum. O texto que nós lemos diz que ele vivia perambulando pela Gadara. Um homem que vivia gritando de dia e de noite nos montes, colinas, colocando terror na cidade. Um homem que incomodava toda a vizinhança, Antônio. Alguém que normalmente nós iríamos chamar a polícia. Esse homem era alguém que possivelmente, irmãos, não se assuste com o que eu vou dizer, possivelmente ele era um pedófilo. Porque quando você vê alguém pelado na rua, você pensa o quê? É um estuprador, é um maníaco, ou não? Possivelmente este homem, ele tinha um quadro desse, sem roupa, peladão. Essa é a conclusão que nós temos quando a gente enxerga alguém nesse estado na rua. Vocês estão comigo? O Evangelho segundo escreveu Mateus diz que eram 2, mas eu não quero falar dos 2, eu quero falar desse aqui, porque lá em Mateus diz que ele era extremamente violento. Esse homem era extremamente perigoso. Violento, perigoso, um serial killer. Será que ele chegou a matar alguém? Vocês estão pegando comigo? Estou sentindo que eu estou sozinho hoje. Mas uma pergunta que eu vou falar de novo, que não quer se calar, é o porquê que Jesus iria se interessar por alguém assim. Pergunta que eu falo, por que ele iria se interessar? Porque quando eu olho para ele, para Deus, eu falo, cara Deus, como é que se eu fosse interessar por alguém assim? Você já fez a pergunta para Deus? Deus, por que você foi interessar por alguém assim que nem eu? Por que o Senhor iria se interessar por alguém com um histórico tão ruim como o desse homem? Sabe onde encontrei a resposta, igreja? Sabe aonde? Lá em João 3,16. Mas sabe, eu encontrei a resposta. Porque se você não lê a Bíblia perguntando, você não vai chegar em lugar nenhum. Porque tem coisas aqui que é difícil de explicar. Eu encontrei a resposta em João 3,16, que diz exatamente assim: porque Deus amou. Mas amou como? Que deu o quê? O que é unigênito? Para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha. Quando o texto diz que ele amou o mundo, o texto está deixando bem claro, Irmãneia, bem claro, que Deus não ama só crente. O texto está deixando bem claro, Marcelo, que Deus não ama somente aquele que serve a igreja.
Ele ama toda a criação. Toda a criação dele é amada. E não é pouco, é muito amada. Não é qualquer amor. A Bíblia diz que é muito amor, tal maneira. Pegou, William? Tal maneira, é muito amor. É um amor diferenciado. Não é aquele negócio, não, é tanto amor, que ele não pegou o que ele tinha de resto. Ele pegou o que ele tinha de pouco. Pouco não, pastor, ele pegou o que ele tinha de único. Eu fui procurar no dicionário. Eu amo o Google. Fui lá. Qual é a extremidade do amor? Não encontrei uma palavra que compadece, que se relacionasse com tal maneira, com esse amor de dar a única coisa que você tem de mais preciosa por outro. Eu não encontrei, irmãos, de verdade. Eu encontrei tantas, mas o significado nenhum me convenceu. Nenhum. Não identificava o tal amor. Porque nenhum deles apontava para dar. Meu Deus. Nenhum significado da palavra amor ali que eu encontrei em língua portuguesa, Letícia, apontava para dar. Se Deus amou muito, de tal maneira, Ele deu muito. Ele não deu pouco, Ele deu muito. Porque quem ama demais, dá demais. Por isso que um dia eu ouvi alguém dizer: se ele só gostasse, se ele só simpatizasse, se ele só sentisse carinho, ele dava um anjo. Porque ele tem milhares e milhares, centenas de milhares de anjos. Mas quando ele amou muito, ele deu o que ele tinha de único, o que ele tinha de melhor. Estou pregando só para crente aqui, eu tenho certeza hoje. Tem muito amor envolvido entre você e Deus. Vou fazer o contrário, tem muito amor envolvido entre Deus e você. Porque talvez não tenha entre você e Deus. Porque talvez a relação que nós temos com Deus não é de amor, é de interesse. Talvez a relação que nós temos com Deus não é de amor, é de merecimento. Mas a gente não passava de um endemoniado antes de encontrar com Ele. A gente não passava de um perturbado antes de se encontrar com Ele. A gente não passava de um... Tem muito amor. Muito amor da parte dele envolvido com a gente. Eu amo Daniel 10:11. Por que você ama, pastor? Porque eu até fiz uma plaquinha ali. Você é muito amado no céu. Porque talvez aqui as pessoas só gostem de você. Porque talvez aqui as pessoas só queiram o que você pode servir, o que você pode dar. Mas no céu não, no céu você é muito amado. O Daniel ele faz uma sessão de oração a Deus. E quando ele faz sessão de oração a Deus, qual é o pensamento que a gente tem quando a gente ora a Deus? É que Deus venha responder. Mas quando o anjo da boa notícia, o Gabriel, vem responder, Flávio, a oração do Daniel, o presbítero Verônica, a Bíblia vai dizer que antes do anjo falar para Daniel o que Deus havia dito para ele a respeito da oração, o texto diz que o anjo vira para Daniel e fala o quê? Está no 11 aqui? Tá? Vocês estão comigo? O que o anjo diz? Pronto. Ele está esperando a resposta de oração. Vem um anjo e fala: Daniel, você é muito amado no céu. Não vou. Às vezes você está perguntando para Deus: Deus, quando é que você vai me responder a oração? E Deus está falando: cara, eu estou cuidando de você, você é muito amada aqui. Deus, quando é que o Senhor vai fazer isso? E Deus está falando: cara, eu só quero me revelar para você e dizer que você é muito amada aqui. Cara, isso é lindo, meu. Porque o cara esperava uma oração sendo respondida, e o anjo vem falar: esquece, depois eu falo sobre a tua oração, mas eu venho dizer para você que você é muito amado, Daniel.
Você é muito amado, Daniel. Você é muito amado. Independente do que você seja, Letícia, você é muito amado. Ana, independente do que você esteja passando, você é muito amada. Irmão Carlos, independente do que você esteja enfrentando na saúde, você é muito amado. Sogra, independente do que esteja acontecendo na tua vida, você é muito amada. Ele é tão grande, é um amor em nível tão grande, Hugo, que este cara que ama demais e que dá demais, ele falou: eu vou morrer por eles, só para não perder para o diabo, eu vou morrer por eles, eu vou me entregar. Ele não foi morto, ele se entregou. Ninguém matou Jesus. A Bíblia diz que ele se entregou. Ninguém mata Jesus, ninguém mata Deus, ele se entrega. Eu vou me entregar. E eu acho maravilhoso porque quando Paulo vai dar o conselho para Timóteo, em 1 Timóteo capítulo de número 2, verso de número 6, Paulo diz isso para Timóteo. Timóteo é um pastor que assumiu o lugar de Paulo, um jovem. Coisa boa é quando os jovens começam a ouvir os pastores. Porque não dá para caminhar, irmãos, sem mentoria. Não dá para caminhar sem mentoria. Quem não consegue ouvir, não dá para levantar para falar nada. E aí Paulo vai dizer para Timóteo o quê? Jesus deu a si? Deu a si? Para resgate de alguns? Eu não sei se isso traz algum ensinamento para nós, mas a palavra a todos está dizendo para Timóteo: Timóteo, você vai se tornar um pastor de igreja. Então você tem que entender que ele morreu por todos. Não é por quem você gosta, não é porque você tem simpatia, não é porque... Isso está falando, Timóteo, Deus não tem filhos prediletos. Você pode servir, você pode fazer o que você quiser, mas Ele ama, Ele morreu por... Então, Rogério, enquanto os homens olhavam e viam um endemoniado, Jesus olhava e via um missionário. Enquanto os homens viam um pedófilo, um suposto estuprador, Deus, Jesus, via um missionário, um evangelista. Não é isso mais ou menos que as pessoas olham e falam: é um traficante, é um assassino, fez tanta bobagem no mundo, mas Jesus está vendo e falando: é um pastor, eu estou vendo o que ele vai ser, eu estou vendo quem ele vai ser. Vai ser um diácono na minha casa, vai servir a minha casa e vai deixar de servir o tráfico, vai deixar de servir as... Aí a gente cai naquele besterol. É um culto hoje, a gente está fazendo encontro com a verdade, é um tipo de ensino para nós. A gente cai naquela besteira, Flávio, de dizer o quê? A gente: ah, mas fulano fez tanta bobagem neste mundo. Ah, mas Beltrano aprontou tantas coisas. Quanto estrago esse homem fez no mundo. E agora ele vem para a igreja, porque o último recurso realmente é a igreja. Graças a Deus, porque este lugar é o ponto luminoso do mundo. Mas as pessoas olham e falam: pastor Maurício, deu tanto trabalho para a pastora, já fez tanto neste mundo, e agora vai ser perdoado assim de graça. Quem já ouviu isso? Irmãos, a voz vem aqui: de graça? De graça? Mas como assim de graça? Quem falou que foi de graça? Irmão, o André, dá um glória. André, às vezes a gente não entende. A gente não entende. Por que eu digo isso? Porque
quando se fala de cruz, está falando do pior estágio de um criminoso. Para alguém ir para a cadeira elétrica, nem sei se tem mais, injeção letal, não sei o que acontece hoje, se é parede de fuzilamento, mas para alguém chegar na cruz, era o pior dos piores, dos piores, dos bárbaros, quem está entendendo? Então não vem com esse negócio de graça, não vem com este negócio de graça. Jesus na cruz, ele tomou todos os tiros que o maníaco devia tomar. Na nossa concepção, tinha que morrer. Jesus tomou todos esses tiros por este homem. Na cruz, pastores, Jesus sofreu no seu corpo todas as mutilações que um estuprador, talvez na nossa concepção, merecia sofrer. Na cruz. E aí quando você vai para a Bíblia, você vai entender por que em Isaías 53, verso de número 5, o texto vai dizer, um dos textos mais conhecidos nosso, porque a gente gosta de falar, mas não gosta de meditar. E a Bíblia diz que o feliz não é o quem lê, o feliz é quem lê e fica pensando, porque quando você pensa, você chega a uma conclusão que te afronta, que te abre o entendimento, que muda a sua maneira de pensar, porque esse texto diz que ele foi transpassado. O que é transpassado? Ferido. Por causa de quem? Das nossas justiças? Por causa de quem? Ele foi esmagado. O que é esmagado? Moído. Na cruz ele foi moído. Ele foi ferido. E Isaías termina dizendo que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por ele ser moído, hoje a gente está sarado. Hoje a gente está curado. Hoje nós deixamos o poço de condenados para assumir uma posição de salvos. Aí você vai entender o porquê que Jesus tinha que vir e não poderia morrer como um velhinho de 80 anos de bengala, ou dormindo na cama dele. Que morte linda. Jesus não poderia morrer de uma morte natural, Hugo. Ele tinha que ser moído, para que se cumprisse Isaías 53 nas nossas vidas. Ele tinha que ser transpassado, ele tinha que ser ferido, ele tinha que ser massacrado, ele tinha que tomar naquela cruz todos os tiros que um pior dos bandidos merecia tomar. Por isso que a gente nunca deve dizer, irmãos, fulano, beltrano, cicrano vai ser perdoado. Por quê? Porque o pecado dos outros é muito mais fedido do que os nossos. A gente não tem direito a esta fala. Tem uma coisa que a gente não percebe, mas Jesus falou: com o mesmo peso que você medir, também será? Você sabia que a morte por crucificação naquele tempo, ela não dava direito a Jesus a um sepultamento? Quem sabia disso aqui? Não dava direito a Jesus a sepultamento. Por quê? Porque Jesus, ele era o pior, ele era considerado no meio do povo o pior dos criminosos. Bandido, cara. Deus morreu como um bandido. O cara que atravessou o universo para nos salvar morreu como um bandido. E não era qualquer bandido, era o pior dos bandidos. André, para ter uma ideia, quando a morte era de cruz, quando o corpo estava ali já morto na cruz, eles tiravam o corpo e jogavam no lixo, no lixão. Olha,
adubo, os bichos comer. Aí você vai entender o porquê que João 19:38 vai dizer que José de Arimateia vai até Pilatos e fala o que para Pilatos? Deixa eu tirar Jesus daí. Não joga ele no lixo não. Aí Nicodemos vem, pega ali no jardim mesmo onde ele estava e coloca ele lá, o corpo dele lá. O trono de justiça não está na terra. Eu não sei por que Deus me deu essa palavra hoje. Porque talvez você entrou aqui querendo uma cura, e Deus falou, não, eu vou curar a sua alma. Eu vou curar o teu entendimento. É isso que a igreja precisa. Eu vou te encher de entendimento para você ser uma pessoa melhor, servir melhor, andar melhor. O trono de justiça não está na minha casa. O trono de justiça não está no meu pastoreio. O trono de justiça não está entre os homens. A Bíblia diz em Isaías 64, verso de número 6, que todos os nossos atos de justiça não passam de imundície diante de Deus. Por que Deus disse isso? Porque em nós não há justiça alguma. Pode ajudar, ajuda, abraça, mas não julgue. Não julgue. Porque diante de Deus não passa de trapos de imundícia. Então, quando todo mundo via o endemoniado, Jesus via o missionário. Enquanto todo mundo via alguém ali peladão na rua, dando um trabalho, gritando, Deus falou, esse cara vai ser o homem que vai mudar a história desta cidade. Porque esse é o papel de qualquer missionário do último dia. Nós somos esses missionários. É encontro com a verdade. Este é o trabalho da igreja hoje. Não é por peso, não é por jugo. O papel é olhar para quem entra e diz assim, está dando um trabalho. Irmãos, se eu for falar aqui, daria uma facção brava. Mas hoje está mudando a cidade, hoje está mudando o bairro, hoje está mudando o ambiente de trabalho, hoje está mudando a faculdade, hoje está mudando a família. Daria uma facção das... Imagina tudo isso aqui lá fora. Crinde aos pais, mão esquerda, se benze. Mas graças a Deus o Senhor Jesus atravessou o universo para nos encontrar. Enquanto todo mundo via um peladão, Jesus falou, esse é o filho que vai me dar muita alegria. Que está entendendo, Fátima? O nosso Jesus, ele é especialista em mudar pessoas. O milagre que teve lá em Caná da Galileia, lembra do casamento? Aquelas talhas que Jesus transformou vinho, água em vinho, tem um grande significado, porque aquelas talhas que estavam todas lá, presbítera, era onde os judeus se purificavam. E quando você lê aquele texto, não pode vir outra coisa no seu coração de interpretação, que seja qual? O nosso Deus é especialista em transformar talhas velhas, vasos velhos, sujos, em algo novo, em vinho novo, em vida. Ele é especialista. Eu sei que Deus está trazendo um raio-x, eu não sei, uma retrô no coração de muitos aqui, dizendo quem você era lá e quem Jesus te transformou hoje. Oh meu Deus, oh Jesus, olha, dá uma boa olhada no espelho hoje e diz assim, como eu era e como eu estou em Jesus Cristo. Começa a pensar um pouquinho, mas não pensa muito não, para você não desviar. Mas começa a pensar um pouquinho como era 10 anos atrás, uma ferramenta suja e poderosa na mão de Satanás. E hoje é o embaixador de Jesus Cristo, levando luz para o mundo, levando salvação para quem está perdido. Mas nós éramos alguém que dava muito trabalho. Mas Ele atravessou o universo para nos encontrar. O encontro com Jesus muda nosso destino, sim ou não?
Sim ou não? Eu nunca vi alguém que tenha encontro com Jesus e continua a mesma porcaria. Não conheço. Encontro não. Não. Porque esse homem é um psicopata. Esse homem era perigoso demais. Aí Jesus tira o psicopata do campo da maldade e coloca ele num campo da missão. Lindo, não é? Qual outra história acontece isso? Onde você vê isso no mundo? Um psicopata tornar um pastor, um missionário, um evangelista. E o campo que Jesus coloca ele, estão comigo? Não era um campo fácil não, Jéssica. O campo que Jesus colocou eles era um campo onde os porcos valiam mais do que gente. Complicado, né? Você trabalhar em um ambiente onde a sujeira vale mais, a imundície vale mais. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Por causa do verso 35 de Lucas 8. Por isso lemos inteiro. Que diz: então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. E aproximando-se Jesus, encontrou o homem de que tinha saído os demônios, vestido em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus, e temeram. Quando você encontra alguém endemoniado, que agora não está mais endemoniado, está curado, em perfeito juízo, você dá glória a Deus ou você fica com raiva? A gente dá glória a Deus, sim ou não? Mas você reparou que tem pessoas da tua família que quando vê você limpo, perfeito juízo, sem beber, sem fumar, ao invés de dar glória a Deus, vontade de falar? Porque tem pessoas que preservam mais os porcos, gosta de ver as pessoas enfiadas onde elas estão, na mesma sujeira, Aí o verso 36 e 37 vai dizer algo que assim, ó: e algumas pessoas que tinham presenciado os fatos, contaram-lhe também como o demoniado tinha sido salvo. Olha, a conversa estava espalhando. Todo o povo da terra dos Gerazenos pediu a Jesus que fosse embora. Como é que você vai tirar uma pessoa do seu meio que faz esse tipo de coisa? Como é que você vai tentar tirar do teu ambiente de convívio alguém com um poder desse de transformação? E o que eu acho engraçado é que Jesus sai. É que a Bíblia diz que Jesus não falou, não, vou ficar não. Diz que Jesus foi embora. Entrou no barco e voltou. Aqueles homens tinham vindo, Fernanda, esse homem endemoniado agora estava em perfeito juízo, curado. Mas mesmo assim falou: Jesus, eu não quero o Senhor aqui, pode ir embora. Pastores de porcos. Pastores de porcos. A gente como cristão precisamos identificar os pastores de porcos. Pessoas que gostam de viver na lama. Pessoas que gostam de viver num abismo. Pessoas que gostam de viver na mentira. Pessoas que gostam de viver na prostituição. Pessoas que gostam de viver na fofoca. Pessoas que gostam de viver... Eles não querem Jesus perto. Eles não querem Jesus perto. Esses homens viram o que Jesus fez, mas eles não olharam o que Jesus fez no homem. Eles olharam o que Jesus fez nos porcos. Porque quando os demônios chegou diante de Jesus, falou: Senhor, não nos mande para o abismo. Por que ele falou não nos mande para o abismo? Porque Satanás não gosta de perder território. Tem lugar na nossa família que ele quer habitar. E mesmo que ele saia de mim, ele quer passar para outro. Mesmo que ele saia do outro, ele quer passar para o filho. Ele quer passar. Não nos mande para o abismo, porque o abismo é o ponto final dele. Aí ele fala: mande para quem? Para o porco. Porque aqui eles cuidam bem. Aí Jesus: tá bom, quer ir para o porco? Vai, pode ir para o porco. Mas Jesus sabia que no porco seria precipício. E o texto diz que todos os porcos
morreram. Todos. Verso 33. E tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou o despenhadeiro abaixo para dentro do lago, e se há... Jéssica, quando os pastores viram, eles falaram, não, mas é prejuízo. Eles não olharam para o homem. Eles não olharam para aquele homem que estava gritando, dando um trabalho na rua, mas eles olharam para os porcos. Estão entendendo? Estão comigo? Irmãos, isso aqui é uma revelação clara para nós. A gente convive com pessoas que realmente amam mais porcos, amam mais o pecado do que as vidas. E aí a gente não tem coragem de olhar para Jesus e falar, Senhor, fica, porque os teus atos de justiça são bons. Nós precisamos de pessoas, precisamos de igreja, precisamos de cristão no nosso meio para transformar. Não, eles não têm coragem. É uma geração que mesmo vendo o que Jesus está fazendo na vida do outro, mesmo vendo as maravilhas, Armando, que o Senhor está fazendo na vida das pessoas do nosso lado, eles não têm coragem de falar para Jesus, fica. Eles viram para Jesus e falam, pode ir. Eu não quero você aqui, eu não quero ser crente, eu não quero igreja, eu não quero ter convívio com quem vai para a igreja. Sai daqui, sai da minha vida, sai da minha casa. Por que eles dizem isso? Porque eles são idiotas? Não, porque eles falam, eu quero viver na lama, eu quero viver na pornografia, eu quero viver entre os porcos. Mas eu venho como homem de Deus te dizer nesta noite, que Deus está levantando uma geração, que vai ser esse ponto luminoso do céu, dentro de um ambiente onde os porcos hoje estão valendo muito mais do que as almas, qual Jesus morreu na cruz para salvar. Deus está levantando uma igreja, que vai se levantar com a mesma missão, com o mesmo propósito, a qual Jesus Cristo veio neste mundo, não olhar para si mesmo, mas olhar para aqueles a qual o texto que nós lemos diz que Ele amou e amou demais, que Ele amou e amou muito. E se Ele amou, amou muito, Ele deu muito. E se a gente entende isso, a gente vai dar muito também do nosso tempo, a gente vai dar muito também do nosso colo, a gente vai dar muito também dos nossos conselhos, a gente vai dar muito também dos nossos abraços. Ele abriu mão da glória dele para ter um encontro com a gente. Sabe o que é interessante, sogra? É que às vezes a gente fica se importando com os demôniozinhos que vivem do nosso lado. Mas cara, a gente tem esse homem chamado Jesus, que atravessou o universo, que fez todas as coisas do nosso lado, e a gente vai ficar se importando com o demônio. Pastor, o senhor não conhece, mas a classe desses demônios é principado, é potestade para cima, não importa. Pastor, não importa, não importa. Está pegando isso? Ana, pega isso, não importa. Aline, pega isso. Priscila, pega isso, não importa a classe desses demônios, não importa. Por que você está dizendo que não importa? Porque o livro do Tiago vai dizer que os demônios tremem de medo diante de Deus. Eles tremem de medo diante. Aí você vai entender por que Jesus falou: pisarão na cabeça de serpente e escorpião e não sofrerão mal algum. Mas ele trabalha em cima do nosso medo. Lucas capítulo de número 8, versos de número 27, é a prova cabal do que eu acabei de dizer, que eles tremem de medo. Porque esse texto vai dizer que quando Jesus chegou, desembarcou, veio da cidade ao seu encontro o homem possuído de, está no plural, legião é 6 mil, tinha 6 mil dentro do cara.
Imagina a situação que ele estava passando, hein? Tanto demônio. Habitava em casa, não se vestia e vivia em túmulos. Verso 28. Quando os demônios viram Jesus, o que eles fizeram? E disseram, eles falaram, o que você quer com a gente? O que o Senhor quer com a gente, Filho do Deus Altíssimo? Os caras tremem diante de Deus, irmãos. Se você não carregar isso, você vai ficar com medo de Zé Pilintra. Você vai ficar com medo de tranca-rua, de macumba. Ah, levaram o meu nome para o cemitério. E daí? Leva o meu nome, leva o meu sobrenome, leva tudo. Porque antes de estar na boca do sapo, meu nome está no livro da vida. Porque antes de estar na terra do cemitério, ele está no livro da vida. Oh, meu Deus. Aí colocaram o meu nome no sapo. O sapo morra, com a boca costurada. Mas você vai continuar tendo vida, porque quem disse é Ele, vida com abundância. Eu não vim para dar qualquer um, eu vim para dar com abundância. Eu não ia falar, mas eu vou falar. Esses dias eu estava com o André à noite. O André tremeu. Aí a gente passou em frente da macumba, quer dizer, a gente estava na frente da macumba. E lá tinha uma mulher tentando acender, a miserável não tinha nem isqueiro. Pegou o isqueiro de alguém que estava na rua. E ela está tic, tic. E eu falei, lá André, está tentando acender. E aí eu comecei a falar, está repreendido em nome do Senhor Jesus. A direção que esse feitiço está indo não vai chegar. Está acabado aqui, você não tem poder, você não tem como sair. Há anjos acampados em volta dessa pessoa, que a qual está sendo oferecido esse frango, essa cachaça, essa vela, esse negócio. Resumindo, a mulher foi embora e nem acendeu. A gente saiu com o carro e falou, amor, mas como não foi nem acesa? Eu falei, bicho velho frouxo. Pastor, por que você está falando com a boca? Irmãos, eu não, a Bíblia diz que nós somos propriedade exclusiva dEle. Se você é propriedade exclusiva dEle, você acha que qualquer fedorento vai colocar a mão em você? Fátima, Jesus foi para Gadara, diferente dos homens, porque os homens quando vê alguém podre no pecado, vai para poder apontar o pecado. Jesus não foi para apontar o pecado. Jesus não foi para expor o pecado daquele homem. Jesus não está aqui para expor o pecado de ninguém. Jesus não está aqui para expor o teu pecado, para fazer, eu vou envergonhar. Jesus não está para fazer isso não. Jesus foi a Gadara para libertar. Jesus foi a Gadara para poder tirar aquele homem das mãos de Satanás e devolvê-las ele para a mão de Deus. A Bíblia diz no verso 27, na parte B, não tem como pôr a parte B aqui, mas você vai ler só a parte B, que diz assim, Antônio, que esse homem não habitava em casa, mas em cemitério. Por que a Bíblia fala que ele habitava em cemitério? Porque cemitério é lugar de sujeira. E além de ser lugar de sujeira, é lugar de morte. Talvez você entrou aqui, meu amado, desse jeito, habitando em algum tipo de sujeira, habitando em uma área de morte. E Jesus, ele manda te dizer desta forma, conforme esta palavra, porque não é profetada, é a palavra, que ele atravessou todo o cosmos, que ele foi moído e massacrado justamente não para expor o teu pecado, não para dizer que você vai, não, para te libertar, para te dar vida, para te trazer paz, para te trazer verdade. Jesus veio aqui nessa noite para falar para nós, crente, eu não estou aqui para expor o teu pecado, porque talvez você é batizado, você é isso ou aquilo, você faz isso, mas eu estou aqui para te devolver a liberdade, para te dizer, olha, você não precisa mais estar nesse estado, você não precisa mais habitar neste ambiente de morte, você não precisa voltar para o lugar de escravo que um dia eu te tirei, você não precisa mais disso.
E a Bíblia vai dizer no verso 38, que ao passo que alguns mandaram Jesus embora, que ao passo que alguns falaram: olha, sai daqui, o ex-endemoniado fala para Jesus assim: Senhor, deixa eu ir contigo. Ei, enquanto tem uns que rejeitam, tem outros que aceitam. Enquanto tem um que não quer, tem outros que falam: Senhor, eu não sei mais viver sem a Tua presença, eu não sei viver mais longe da Tua glória, eu não consigo mais viver sem tomar desta água, sem comer desta comida espiritual, eu quero estar com o Senhor. Mas eu me assusto às vezes com a Bíblia, quando não leio ela toda. Porque no verso 39, Michele vai dizer que Jesus vira para o ex-endemoniado, que não era mais endemoniado, porque conhecereis a verdade, e a verdade sempre nos libertará, e diz para ele assim: não! Uau! Porque Jesus também diz não. Jesus diz não. Jesus diz: fica, volta para a sua casa, porque é lá que eu tenho uma missão. Tem tanta gente querendo púlpito, tem tanta gente querendo os brilhos, e Deus está falando nesta noite: primeiro começa a praticar na sua casa, primeiro começa a exercer na sua casa, entre os seus. Pregue e não canse de pregar, não canse de falar sempre as mesmas coisas, e não se preocupe com a conversão, se preocupe em falar, porque você planta e quem dá o crescimento sou eu. Jesus diz para ele: não, você vai ficar aqui na sua casa, na sua cidade, e vai dar testemunho do que eu fiz na sua vida. Na sua vida. E o texto diz que ele foi, porque tem gente que quando Deus manda não vai. Porque tem pessoas que era ex, mas agora, quando Jesus dá a direção, fala: não, eu vou fazer o que eu quero, eu vou para onde eu quero, é como eu quero. E Jesus falou: não, você vai ficar onde eu estou te mandando, aonde estou te pedindo, você vai ficar no meio dos seus, e você vai ser uma luz luminosa no meio dos porcos. Irmãos, pregar na igreja é muito fácil, agora ser uma luz luminosa no meio dos porcos é difícil. Falar assim diz o Senhor no meio dos porcos é complicado. Esse homem se tornou um grande evangelista, aonde os moradores valorizavam mais porcos do que homens. Imagina o desafio desse homem. Ele começou já lá em cima. Falar em um ambiente onde as pessoas valorizam mais o pecado do que a santidade. Falar de Jesus num ambiente onde as pessoas valorizam mais a imoralidade do que a verdade, a mentira mais do que a verdade. Não é difícil, igreja? Mas é lá que Jesus quer que você fale. É lá que Jesus quer que você monte um altar e um púlpito. Porque ele não atravessou o mar da Galileia, a tempestade, por causa do endemoniado só. O endemoniado era só a porta que Jesus queria entrar para ganhar toda aquela gente, porque ele amou a todos. Não é só o endemoniado, foi todos. Ele se entregou por todos. Mandaram Jesus embora, mas Jesus falou assim: eu vou, mas um pedacinho de mim fica. Oh, Jesus Cristo, eu vou, mas eu deixo a Verônica lá. Eu vou, mas eu deixo o pastor Sulineudo lá. Eu vou, mas eu deixo o Brian lá. Eu vou, mas eu deixo as minhas pedrinhas lá. Eu vou. Pra gente ir embora, sabe como eu resumo essa história linda? Que começou como de um filme de terror. Que o nosso Deus, Ele primeiro alcança, aí depois, Antônio, Ele cura, e depois que Ele cura,
Ele nos envia. Olha o processo. Não tente ir sem a cura. Não tente ir sem estar alcançado, porque é pressão, é paulada, meu irmão. E Jesus não tem prazer de quem coloca a mão no arado e olhe para trás. Então, se Jesus veio te alcançar hoje, fala: Senhor, agora o Senhor pode me curar? O Senhor pode tratar sobre a minha mente, sobre o meu coração, sobre os meus pensamentos, sobre as minhas ignorâncias, sobre os meus medos, sobre os meus traumas de não conseguir ficar sozinho. O Senhor pode trabalhar sobre mim, Jesus, porque quando você falar Senhor, Ele vai trabalhar, Ele vai falar: peraí, agora eu vou te libertar, e eu vou te enviar. Por que me enviar, pastor? Porque Jesus, Ele não veio só para você, Ele veio também para os outros. Se você é um pequeno de Jesus, se você é um cristão, entenda que o que Jesus diz em João 3,16 cabe a nós, porque diz que Deus amou e enviou o Filho. Enviou quem? Jesus nos amou, nos alcançou, nos tratou, e assim como o Pai enviou Jesus, Jesus agora envia nós, que não somos mais filhos do diabo, que agora somos filhos de Deus.